Amém. Graça e paz, da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está aqui, Deus está aí onde você está nessa manhã. Amém. Estamos aqui mais uma vez falando sobre Abraão, um chamado específico. E hoje, ainda o capítulo 14, finalzinho do capítulo 14, vamos falar sobre esse assunto tão importante. Mas lembrando que Abraão, ele foi chamado por Deus, mas mesmo diante desse chamado, ele decidindo sair da terra dos seus pais, da sua parentela de Ur dos Caldeus, no meio do convívio que ele vivia, ele aceitando o propósito de Deus, ele indo para um lugar que ele não conhecia, ele enfrentou muitas dificuldades, muitas barreiras e muitos problemas surgiram no caminho. Problemas esses devido à diversidade que veio para ele, mas decisões que ele tomou, que muitas vezes não eram o plano de Deus, a vontade de Deus, mas em tudo isso, Deus era com Abraão, a ponto de Hebreus escrever que ele considerado amigo de Deus. Oh, aleluia! Que maravilha, né? Homem como Abraão, patriarca da fé, exemplo de fé, mas que muitas barreiras ele enfrentou para escrever, para descrever, para ficar uma história tão linda como essas. Mas ainda no começo do capítulo 14, falamos no último vídeo sobre a guerra, sobre o resgate do seu sobrinho que estava sendo levado cativo, escravo pelos reis da época, que tinham invadido Sodoma e Gomorra, Zoar, aquelas cidades ali, e tinham levado inclusive o seu sobrinho. E ele foi atrás, guerreou contra aqueles homens, venceu aquela guerra e aí retornou com o sobrinho dele são e salvo. Mas hoje, sabadão 22 de julho de 2023, certo? Vamos falar sobre Melquisedeque. Melquisedeque, uma tipologia de Cristo, um sacerdote, era rei de Salém. Salém, a antiga localidade aonde é Jerusalém, a antiga Jerusalém, a mesma Jerusalém, a antiga chamava-se Salém, nos tempos do patriarca Abraão, e era rei daquela cidade, rei daquele lugar. E então, no finalzinho, quando vence aquela guerra, Melquisedeque vem ao encontro de Abraão. E ali, Abraão, diz a Bíblia, que ofertou para Melquisedeque, trazendo ali os seus dízimos, entregando para Melquisedeque. Era um sacerdote, só diz que era um sacerdote do Deus Altíssimo. Não demonstra na Bíblia descendência, de onde veio, de que família veio, só temos a dizer que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo que veio abençoar a Abraão. Isso me faz entender que quando nós estamos na presença de Deus, Ele direciona os nossos caminhos. Quero dizer que não precisa você ficar correndo atrás da bênção. Deus falou para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Deus diz: Aguinaldo, sê tu uma bênção. Não é para você correr atrás das bênçãos. Eu preciso ir lá na tal cidade, que lá tem um homem de Deus, que Deus vai falar comigo. Eu preciso ir em tal determinada casa, porque lá tem
mulher muito abençoada que Deus vai falar comigo através daquela mulher. Tem pessoas, amados, que vivem correndo atrás disso. Eu não estou dizendo que Deus não fala. Nosso pastor, por exemplo, pastor Aércio Clarindo, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, meu pastor, ele, de vez em quando acontece algo específico com ele. Ele vai andando na rua com um pouco, Deus mostra para ele algo, e ele chega naquela casa, aquela pessoa que ele nunca viu, né? Aquela pessoa nunca viu ele, e Deus usa aquela pessoa, ele para falar com aquela pessoa que tudo que está acontecendo. Então, algo específico. Então não precisa você ficar se locomovendo. Abraão, ele tinha vencido uma guerra, estava ali cansado, mas a bênção vem ao encontro dele. Melquisedeque, uma tipologia de Cristo, sacerdote do Deus Altíssimo, vem agora ao encontro de Abraão para abençoar, para proferir palavra de bênção na vida de Abraão. E diz, olha, bendito seja Abraão, bendito seja o Deus Altíssimo. Amados, todas as palavras proferidas de bênção para nossas vidas, elas vão se cumprindo. Agora, quando alguém não acredita em você, profere uma palavra de maldição, esta maldição ela é quebrada quando você está na presença de Deus, firme com Jesus. Amém? E assim, Deus, ele abençoa. Quando nós iniciamos o capítulo 15, que finalizou o capítulo 14, Abraão começa ali depois de muito tempo, Deus falar com Abraão. Diz assim, Deus chama Abraão e promete-lhe um filho. Eita glória! Abraão já idoso, já mais avançado, mais de 75 anos de idade. Sua esposa também, 10 anos mais nova, mas aos olhos humanos, impossível eles ter filho. Ela era estéril, nunca tinha tido filho, e Deus promete-lhe um filho. Porque Deus prometeu a Abraão que a descendência dele seria como a areia da praia e como as estrelas do céu. Assim, amados, não importa o que venha acontecendo, quando você permanece firme com Jesus, firme com Deus, firme nas promessas de Deus, ela se cumpre, mas as dificuldades vêm, eu estou dizendo, as adversidades vêm, mas em nome do Senhor Jesus, você e eu, nós somos vencedores. Então Deus chega para Abraão e fala assim, agora Abraão, eu vou te dar um filho. Aleluias. Isso é lindo, né? Isso é magnífico, isso é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida nesse dia, em nome do Senhor Jesus.